só para a gente não perder aqui o fio da meada, a nossa continuidade. Deixa eu só desligar meu celular. Daniel, essa visão que... Ah, tá, não, ok, beleza. Tá todo mundo vendo minha tela, né? Quem puder sinalizar com joinha para cima ou para baixo. Valeu, obrigado, Luciene. Vamos lá, então. Bom, primeiro queria dar as boas-vindas para todas vocês que estão aqui e explicar que a Jornada Preto Digital faz parte de um projeto que é bem maior do que esse, que se chama Franquia do Saber, e aí conforme a gente for conversando aqui durante os próximos encontros, vocês vão conseguir entender melhor sobre o que se trata. Primeiro eu quero me apresentar para vocês. Meu nome é Aldini Paiva. Opa, deixa eu voltar mais um. Meu nome é Aldini Paiva, eu tenho 20 anos de experiência no segmento de comunicação. Desses 20 anos, 15 eu trabalhei como jornalista, produzindo conteúdo para diversas revistas, e os últimos 5 eu me dediquei exclusivamente ao marketing digital. Agenciamento de influenciadores digitais é a minha área de atuação há 2 anos. E o meu propósito com a Jornada Preto Digital e com a Franquia do Saber é incentivar o desenvolvimento pessoal e o afroempreendedorismo usando mídia social, sempre com foco em desenvolvimento de curso online. E vocês vão entender aqui, talvez não de cara não nesse primeiro momento, mas entre hoje e o nosso segundo encontro na próxima semana, vai ficar muito claro para vocês por que eu sou um entusiasta do afroempreendimento via curso online. Desde 2016, eu tenho uma agência que se chama Alpaivacom, que presta serviço de estratégia digital para os segmentos de educação, saúde, beleza e recursos humanos, e eu também já atuei como professor na graduação e pós-graduação em universidades de São Paulo, Vitória no Espírito Santo e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu já tive negócios físicos e online e sou um apaixonado pelo poder do conhecimento, porque eu acredito que conhecimento compartilhado é conhecimento aumentado. E também acredito que os infoprodutos podem ser uma solução rápida para pessoas pretas empreenderem online, gerando uma renda mensal entre R$1.000 e R$5.000. Vocês devem ter notado que lá na página de inscrição, quando vocês leram o detalhamento de toda a Jornada Preto Digital, eu não faço menção a esse valor, né? Porque eu acho que não deve ser o principal interesse de vocês. A ideia aqui é saber como amplificar o conhecimento de vocês, o segmento, a área de atuação, ou uma paixão, ou até mesmo uma causa, se vocês quiserem usar todo o conhecimento que a gente vai ter aqui na jornada para divulgar uma causa, também é possível. Mas num primeiro momento, eu sei que todo mundo tem boleto para pagar, eu também tenho, a gente está saindo aí dessa situação super estranha de pandemia, muita gente teve que se reinventar, está se reinventando nesse exato momento, mas eu queria realmente que o foco de vocês ficasse na amplificação da voz de vocês, da paixão de vocês, ou da área de atuação. E esse ganho de R$1.000 a R$5.000 é uma decorrência do empenho que vocês vão colocar para colocar em prática esse curso de vocês. Já adianto também que muito facilmente é possível extrapolar esse valor, tem gente aplicando esse método hoje, conseguindo fazer R$10.000 mensais, mas um panorama mais realista seria a gente pensar entre R$1.000 e R$5.000. Vamos lá, então, para a nossa primeira parte, que é sobre o Brasil afroempreendedor. Antes de falar sobre empreendedorismo online, sobre empreendedorismo digital com curso online, é importante a gente fazer um panorama de como funciona, de como está o Brasil afroempreendedor e qual é a dinâmica que existe nesse segmento para nós, pessoas pretas, porque é bem diferente a realidade para pessoas negras e não negras. Vamos falar um pouquinho sobre isso. No Brasil, hoje, existem... vou até pegar meu apontadorzinho aqui. No Brasil, existem hoje 52 milhões de empreendedores, sendo que 51% deles são negros. 51% desse total de empreendedores, que seríamos nós, os afroempreendedores, resulta num número de 26 milhões. Desses 26 milhões, 60%
desses 26 milhões de empreendedores pretos, né, 60% deles, o que seria o correspondente a 15 milhões de afroempreendedores, não lucram nada. Então, são 15 milhões de pessoas que estão vendendo o almoço para pagar o jantar. E isso, de cara, já coloca a gente com um problema na base, né, dessa pirâmide dos empreendedores pretos. Fica muito claro que os negros empreendem no Brasil por necessidade, não por oportunidade. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso no decorrer desse encontro. Dentre esse montante, só 11 milhões de empreendedores pretos têm lucro com as suas operações. Então, notem que a gente tem aqui uma balança que fica bem desnivelada, né? Com 15 milhões de afroempreendedores vendendo almoço para comprar o jantar, nessa situação super complicada que vocês devem, se não passaram já, devem muito provavelmente conhecer alguém, né? Aquela pessoa que não tem capital de giro, que o dinheiro que entra hoje é usado para pagar a conta que venceu ontem ou antes de ontem, e fica sempre nessa situação, nesse empreendedorismo de apagar incêndio. O problema disso é que deixa a pessoa numa fragilidade muito grande, né? E geralmente não existe lucro, porque como a gente está nessa situação, né, esses 15 milhões de afroempreendedores estão sempre apagando incêndio e fazendo algo emergencial, praticamente não sobra lucro no final do mês. Então, é uma operação que fica sendo mantida meio que aos trancos e barrancos, quase numa esperança de que isso possa ser alavancado e dar certo. Num outro paralelo, a gente tem esses 15 milhões de pretos que conseguem lucrar com as suas operações. E a gente vai falar bastante aqui sobre dinheiro, sobre estruturação de negócio, sobre organização de negócio, para que a gente possa ficar nesse lado aqui dos 11 milhões que conseguem empreender com sucesso. Aqui a gente tem esse recorte de 1% dos empreendedores no Brasil, dos afroempreendedores, tá? Ganham entre 60 mil e 360 mil reais. Então percebam que esse funil vai ficando cada vez mais severo. E aqui, nesse 1%, entre 60 mil e 360 mil reais mensais, tá o Olimpo, né? Onde todos nós queremos chegar um dia para que a gente possa fazer parte desse grupo seleto e raro. Falamos aqui sobre esse 1% dos empreendedores que são muito bem-sucedidos, e aí eu quero apresentar para vocês um contraste nesse panorama e falar um pouco sobre as empreendedoras que são mães solo, porque para as mulheres negras, se a gente já tem um funil que é cada vez mais complexo para os afroempreendedores, quando a gente está falando das mulheres pretas, isso fica ainda mais complexo, porque geralmente entra aquela situação que a mulher tem que cuidar da casa, né? O clássico, que todas vocês já conhecem, né? Cuidar da casa, afroempreender, entender sobre a educação dos filhos, dar conta de todo esse universo, girando, quase como se vocês estivessem girando todos os pratinhos ao mesmo tempo para poder dar conta. E a gente também tem um outro dado aqui super complexo, que 40% das mães pretas solteiras não têm acesso a esgoto. A coleta de lixo e o abastecimento de água também são mais complexos para as mulheres pretas. Estou falando aqui de dados do IBGE, tá? Que apontam também que o rendimento das mulheres brancas é 70% maior do que as mulheres negras, devido a essas diferenças que a gente falou aqui. Então, realmente fica um panorama complexo, e é exatamente por isso que eu acredito que a gente pode virar o jogo empreendendo online com curso digital. Já falamos rapidamente aqui sobre empreender por necessidade, né, que é uma realidade dentro do segmento dos afroempreendedores. 36% da população negra tem intenção de abrir um negócio próprio, e entre pessoas não negras, pessoas brancas, essa intenção fica em 25%. A gente ainda tem 86% dos afroempreendedores com receio de perder o emprego num futuro próximo, e esse índice também é maior entre pessoas pretas do que a população branca. Quero conversar com vocês sobre Black Money, que é um conceito muito importante e que a gente tem que
caso alguém aqui não tenha despertado para ele ainda, é muito importante que a gente comece pelo menos a considerar. Não estou dizendo para você praticar isso imediatamente, mas é muito importante a gente ter consciência do que acontece com fortalecimento intracomunidade quando a gente coloca em prática o Black Money. O Black Money no Brasil é um movimento que é liderado pela Nina Silva, uma afroempreendedora maravilhosa, que tem vários projetos com muita relevância. Foi um movimento que começou nos Estados Unidos, cuja ideia, praticamente, é incentivar que o consumidor negro compre de empreendedores negros para que a gente possa aumentar a nossa representatividade no mundo dos negócios. Por que isso? Porque unido a gente consegue ficar mais forte, a gente consegue apoiar um ao outro em busca de poder econômico e político, e tudo isso faz com que a gente fortaleça a comunidade preta. Então, para isso, é preciso que a gente haja intencionalmente em nosso benefício. Então, todas as vezes que a gente for comprar algo, que a gente for aplicar o nosso dinheiro em alguma coisa, pensar... entender se a gente está colocando outras pessoas pretas dentro dessa cadeia. Aqui a gente tem alguns dados, que são dados dos Estados Unidos, mas que conseguem mostrar para a gente sobre a importância desse fortalecimento intracomunidade. Notem que nessa barra aqui a gente tem outras comunidades relacionadas à etnia, e aqui embaixo a gente tem o tempo que esse dinheiro circula dentro dessas comunidades. Percebam o disparate entre asiáticos, judeus, brancos, latinos e negros. Se aqui entre asiáticos, judeus e brancos, a gente pode considerar que em média 28, 19, 17, uma média de 22 dias. Então esse dinheiro ficaria circulando dentro de cada uma dessas intracomunidades por 22 dias. 28 dias especificamente no caso dos asiáticos, 19 dias no caso dos judeus, 17 dias no caso dos brancos, 7 dias no caso dos latinos e apenas 6 horas no caso dos empreendedores pretos. Então aqui, mesmo sendo um dado americano, quando a gente faz o cruzamento dessa informação com aquele funil de afroempreendedores que a gente estava falando pouco tempo atrás, fica muito claro que aqui também se repete essa realidade do afroempreendedor que precisa vender o almoço para poder pagar o jantar, que não tem capital de giro, que não tem como investir no próprio empreendimento, se quebrar uma máquina, a pessoa fica sem máquina, enfim, aquela situação frágil que a gente comentou, e é extremamente complicado a gente conseguir empreender com êxito dentro dessa situação frágil e ainda tendo a cabeça quente para pagar os boletos, sabendo que se quebrar alguma coisa, ou se a gente tiver alguma emergência, não vai ter dinheiro, porque o capital de giro não existe para poder ser empregado e resolver essa situação. Todo esse conceito de fortalecimento intracomunidade foi tirado desse livro Our Black Year, da Maggie Anderson, e ela fez uma pesquisa sobre a circulação do dólar na sociedade americana para poder chegar nesses dados. Lembrando que aqui temos os negros com apenas 6 horas, né, a circulação do dinheiro dentro da comunidade preta por apenas 6 horas, então esse dinheiro praticamente evapora da comunidade, nesse contraste muito grande com as outras sociedades, e aí quando a gente olha para esse dado aqui, a gente percebe que no Brasil a situação também não é muito diferente. Quando a gente fala de 15 milhões de afroempreendedores que têm problema na base da pirâmide, porque o cara está simplesmente vendendo almoço para pagar o jantar. Agora eu quero dar outro dado para vocês, que é de um contraste gigantesco, que 1 trilhão é o que representa o dinheiro preto no Brasil. É isso que a gente gera anualmente dentro do país. 1,7 trilhão de reais. E aí isso me coloca numa reflexão, e eu convido vocês para fazerem essa mesma reflexão, que é o que a gente conseguiria transformar politicamente e economicamente dentro do nosso país se esse dinheiro que nós geramos fosse empregado dentro da nossa própria comunidade. Sem dúvida, a gente conseguiria reverter aquele número de 15 milhões de afroempreendedores que simplesmente não têm lucro, que estão trabalhando por trabalhar, trabalhando para pagar as contas vencidas. É muito importante a gente ter consciência que como somos 54%
da população brasileira, se a gente reinvestir 1,7 trilhão de reais por ano na nossa própria comunidade, no nosso próprio segmento, a gente pode ter um fortalecimento surpreendente e virar o jogo, virar a situação. E repito, esse é um dos motivos pelo qual eu acredito que realmente o curso online pode trazer essa oportunidade para afroempreendedores. Vamos agora para o nosso segundo tópico. Só vou liberar aqui o meu... Eu estou baixando aqui porque eu tenho um timerzinho, tá? Eu estou contando o tempo que eu abordo cada tópico, só para a gente poder se manter dentro do tempo e ficar com tudo organizado. Bom, agora que a gente já falou um pouco sobre o panorama de afroempreendedores no Brasil, é importante falar, finalmente, por que é tão vantajoso afroempreender com curso online. Antes de abordar tópico a tópico sobre essas vantagens, eu quero voltar um pouco no tempo. Na verdade, quero ir para antes de 2016, para conversar com vocês sobre um movimento que acabou ficando conhecido como YouTube Negro. Na verdade, deixa eu checar aqui no meu monitor. Tá, ok. Na verdade, esse movimento que acabou ficando conhecido como YouTube Negro em 2016, ele começou muito antes disso, quando a gente teve um boom dentro do YouTube de mulheres negras que conseguiram se conectar num movimento de sororidade gigantesco para poder falar sobre cabelo. E a gente sabe como a questão do cabelo para nós pega, e a gente também sabe como isso empoderou todas essas mulheres que puderam começar a trocar informação entre elas através do YouTube. Até esse momento, a gente tinha as mídias de massa, como revista, rádio, televisão, disseminando informação para nós brasileiros. Quando o movimento do YouTube começa a se consolidar dentro do Brasil e as pessoas começam a gerar conteúdo dentro da ferramenta, acontece espontaneamente esse movimento de mulheres que estão completamente distantes, que conseguem se encontrar e ter essa troca de informação a respeito de cabelo. E aí que começa essa efervescência falando sobre as texturas do nosso cabelo, falando sobre possibilidades de corte, possibilidades de penteado, e aí muito rapidamente esse movimento começa a se derivar para a beleza e toma um vulto tão grande que fica impossível do YouTube não notar que isso estava acontecendo. Quando isso aparece lá nas estatísticas do YouTube, estamos falando do YouTube, né, gente? Os caras têm uma capacidade de avaliação de métricas que é gigantesca. Então, quando aponta esse dado lá dentro do YouTube, que as mulheres negras estão unidas através desses vídeos, ele imediatamente escolhe uma influenciadora, uma youtuber e também cientista social, que muito provavelmente vocês já conhecem, que é a Nathalie Neri. A Nathalie Neri é escolhida para poder elencar outros produtores de conteúdo preto, para que juntos eles formassem uma série de vídeos falando sobre como é produzir conteúdo para negros dentro do YouTube. Essa sequência de vídeos se tornou um clássico, tem realmente muitas visualizações e é a representação máxima da força que a gente tem dentro do ambiente online na plataforma do YouTube. Depois eu vou disponibilizar para vocês o PDF, tá? Com todas essas informações. Então, fiquem tranquilas que vocês vão ter acesso a isso. E aí, já quero chamar a atenção para vocês, todas as vezes que vocês encontrarem no PDF essa mascarazinha do Pantera Negra, que eu estou sinalizando aqui, vocês vão ter um link de saída para algum outro lugar. Então, todas as vezes que vocês encontrarem a máscara, vocês têm a possibilidade de ter um aprofundamento do conteúdo. Nesse caso específico dessa lâmina do YouTube Negro, se vocês clicarem no PDF, vocês vão ter acesso a todos os links que compõem esses vídeos, né, de todos esses influenciadores que foram escolhidos pela Nathalie Neri, para poder encabeçar esse movimento que ficou conhecido como YouTube Negro em 2016. Uma das maiores vantagens, na verdade, a maior vantagem de se empreender com um curso online é que a gente pode testar antes de investir. Primeiro a gente testa para depois colocar grana.
Quando a gente pensa num panorama, que a gente está considerando ali aquele panorama dos empreendedores pretos naquela situação onde a gente tem menos dinheiro e menos giro. Quando a gente considera esse dado estatístico, é algo assim que coloca a gente muito na frente dos outros empreendedores não, dos outros modelos de empreendimento, né? Quando a gente tem essa possibilidade de testar antes de investir. No digital, dá para a gente validar uma ideia antes de gastar dinheiro, e a gente vai falar muito sobre isso aqui, a importância sobre isso, e outro benefício é que se no meio do caminho você perceber que não era exatamente aquilo que você queria fazer, você pode mudar o curso e tá tudo bem, porque você não teve investimento em grana, né? Se ao colocar em prática a ideia não der certo, no momento de escalar o seu negócio, basta você não escalar, revisar todo o seu planejamento, mudar a sua rota e traçar um novo objetivo e uma nova meta. Percebam que a gente está falando tudo isso antes de ter investido R$1, tá? Dentro dessa metodologia aqui da Jornada Preto Digital, a gente vai falar muito sobre validação de modelo de negócio e como você pode colocar em pé o seu curso digital sem gastar dinheiro, sem depender de plataformas, sem depender de disparo, autoresponder automático para disparo de e-mail, sem precisar saber como se faz uma página de captura de e-mail, sem todos esses conceitos que normalmente a gente ouve quando a gente está lendo ou assistindo um vídeo sobre curso online. Geralmente, quando se fala sobre curso online, a primeira coisa que vem na nossa mente é isso. Nossa, eu preciso dominar um monte de plataforma, vou ter que aprender como eu mexo no MailChimp para poder disparar e-mail para minha lista, vou ter que aprender como eu configuro um produto dentro da Hotmart para poder fazer venda, e vocês vão notar que é importante a gente focar um passo antes disso. É fundamental a gente ter a validação do nosso produto, entender quem é a nossa persona. Persona nada mais é do que o cliente ideal, o melhor cliente que a gente pode ter para poder vender o nosso produto, para aí sim, uma vez que a gente entende para quem a gente está vendendo e qual é o nosso produto, aí sim, num segundo momento, a gente começa a ter essa preocupação de escalar e validar outras coisas. Então, retomo aqui com vocês que a gente tem um oceano preto cheio de oportunidades pelo fato de sermos 54% da população. Existe um conceito dentro do marketing que é o conceito de oceano azul, que geralmente é utilizado quando a gente fala de um nicho que é muito amplo, que tem muitas possibilidades, que ainda está pouco explorado e que você pode entrar e nadar de braçada. E o que eu proponho aqui para vocês é que a gente olhe para esse oceano preto, para que a gente olhe para esse 54% da população que somos e também para esse 1,7 trilhão de reais que a gente gera anualmente. A chave, o pulo do gato, pode estar aí. O nosso sucesso pode estar dentro desse segmento quando a gente se propõe a virar esse jogo e olhar para a gente mesmo de uma forma mais sábia, sem precisar gastar dinheiro de investimento, sem precisar ter capital de giro. Nós somos lidos de forma racializada. Então, quanto antes a gente entender como tirar vantagem disso, melhor, porque a gente sempre vai continuar sendo lido de forma racializada, a gente vai continuar sempre sendo julgado pela cor da nossa pele. Então, quanto antes a gente inverter esse mecanismo e aprender como tirar vantagem dessa história, e uma das formas é praticar Black Money e colocar outros afroempreendedores nessa nossa cadeia, né? Então, por exemplo, eu uso uma agência de marketing digital para desenvolver os criativos, as artes dos posts que eu coloco lá no meu Instagram. Aliás, se você ainda não estiver me seguindo, por favor, me siga, é @pretodigital.com.br. Sim, é diferentão assim mesmo, tá? Mesmo sendo no Instagram, o nome da conta é pretodigital.com.br. Tem os pontos. Quando você entra lá e você vê aqueles posts, todos aqueles posts foram desenvolvidos por uma agência que está em Salvador, de um cara preto, que é especializado em criar peças de marketing digital para pessoas pretas. Então, isso é praticar o Black Money, né? Eu poderia ter acionado a minha lista de conhecidos
que estão mais próximos, que eu utilizava durante esses 15 primeiros anos da minha carreira, trabalhando como produtor de conteúdo em revista. Conheço vários diretores de arte, assistentes de arte, que poderiam sim ter desenvolvido esse material para mim, mas eu fiz a escolha de não chamar essas pessoas que eu já conhecia e começar um processo do zero para poder entender onde estavam esses profissionais pretos, como eles atuavam, para a partir daí escolher um deles, integrar, plugar dentro da minha rede como empreendedor, um outro profissional preto. Então, o dinheiro que eu invisto no meu marketing, nos meus posts, eu tenho a certeza e a tranquilidade que ele está indo para uma outra pessoa preta. Isso é praticar Black Money e esse é o convite que eu faço para vocês, porque esse é um jeito da gente tirar vantagem da nossa racialização. E aí, outra coisa que também fica muito clara e que às vezes é um pouco polêmica no Brasil, né, quando a gente fala de Black Money, algumas pessoas vêm com aquele discurso sobre racismo reverso, segregação, e a gente entende, espero que você também entenda, que isso é completamente infundado, né? Principalmente quando a gente pega esses dados e compara... Quando a gente compara com essas outras intracomunidades que já fazem isso, né? Asiáticos são conhecidos por fazerem negócios entre asiáticos, sejam eles chineses ou japoneses. Os judeus também são muito conhecidos por fazer negócio intracomunidade. Os latinos também, os brancos aqui eu não estou nem considerando, porque a gente parte do princípio, né, dentro da estrutura do racismo, que o branco é tido como norma, né? Embora a gente entenda que não existe uma norma, mas sim, o homem branco hétero cis é ainda balizado como a norma da sociedade, e é a partir da percepção desse homem branco hétero cis que a gente tem todas as fragmentações e todas as camadas estruturais da sociedade. Então aqui fica muito claro, assim, que não, isso não é racismo reverso, isso não é segregação, e porque todas as outras etnias podem fomentar negócio entre si e nós pretos não. Então fica aí o convite para que vocês pensem nisso com carinho e tentem colocar dentro da comunidade de vocês outros empreendedores pretos. Bom, agora vamos lá para o nosso próximo tópico. Deixa eu zerar aqui meu timer. Vamos falar um pouquinho sobre área de conhecimento e definição de nicho de atuação. É muito importante agora, vou pedir para vocês quase um relaxamento mental para que vocês considerem áreas de atuação e áreas de conhecimento diferentes das áreas que vocês atuam hoje, nesse exato momento. Se você é professora, se você é dentista, se você é engenheira, se você é boleira, se você é doceira, pode sim considerar essa área de atuação que você já domina, mas o pedido que eu faço para você é para que você baixe um pouquinho a guarda e considere outras habilidades, porque eu tenho certeza que você tem muitas cartas na manga aí que podem ser usadas para afroempreender com curso online. Sobre a área de conhecimento, é exatamente isso que eu acabei de falar para vocês, né, que pode ser ou não um conhecimento que vocês já tenham. E aí, fora dessa área de conhecimento que vocês já têm, a pergunta que eu faço para vocês é: pensem o que deixa você em estado de flow. O que você faz, estado de flow é aquela coisa que você faz, que você fica completamente imersa na atividade, sem nem perceber o tempo passar. Pensa aí o que te vem em mente, e se você tiver com papel e caneta na mão, já anota isso. O que é que te deixa em estado de flow? O que você faz com tanto prazer, com tanta tranquilidade e dedicação que você nem percebe o tempo passar? Outro ponto, outro indício muito interessante para você perceber qual pode ser a sua área de atuação é entender o que você faz de olho fechado. Aquela coisa que você costuma fazer, que todo mundo fala assim, nossa, mas você faz isso tão bem, né, que você podia fazer isso até para vender, por exemplo. Outro ponto que vocês podem observar é, se você for mãe, o que te faz uma boa mãe?
O que te faz uma boa profissional? Quando as pessoas falam de você no trabalho, elas te destacam de que forma? Nossa, fulana, você faz esse item X, Y, Z da nossa sequência de trabalho tão bem. Se você é mãe, você é elogiada como? Por ser uma boa mãe. Se você é tia ou avó, comece a prestar atenção nesses elogios que naturalmente você recebe ou que você recebe com frequência, porque eles são indícios, sim, de uma possível área de atuação e geralmente são as coisas que dão mais certo como curso online, porque são coisas que você já é apaixonada, que você já faz com prazer e que você já faz com habilidade. Só quero deixar claro aqui que não necessariamente a sua área profissional de agora precisa estar relacionada à área que você vai atuar com curso online. Por exemplo, na jornada anterior que a gente teve a essa, a gente tinha uma pessoa do segmento de beleza, que atuava nos salões de beleza, mas que tinha uma vontade muito grande de atuar na área de conhecimento pessoal. E ela já tinha, dentro da dinâmica do salão e com as amigas, vários indícios sobre isso. Um outro exemplo que eu já vi também foi sobre um advogado que era super bem-sucedido, e exatamente por ser muito bem-sucedido, tinha uma agenda muito complexa e uma dificuldade de conseguir conciliar tempo de trabalho, tempo da família, as obrigações de paternidade dele. E aí o que ele fez? Ele desenvolveu uma planilha para que ele pudesse estruturar e visualizar com facilidade a semana e o mês dele e sobrepor todos os compromissos profissionais e os compromissos familiares. E ele decidiu fazer o infoproduto dele a partir disso. Então, ele é um advogado bem-sucedido, mas o curso online dele não é um curso de advocacia, é um curso sobre administração de tempo, como conciliar uma carreira atribulada com a sua família. Percebe que é possível a gente explorar outras áreas além da nossa área profissional? E aqui não estou pedindo, não peço para que vocês excluam a área de atuação profissional, não, tá? Só peço para que vocês considerem possibilidades que vão além disso. Vamos falar um pouco agora sobre o seu jeito de fazer as coisas, porque é muito importante a gente ter em mente que o nosso jeito de fazer as coisas é único, e é exatamente esse o primeiro diferencial que a gente tem na hora de empreender com o curso online, porque a gente está falando da sua visão, do seu jeito de comunicar, do seu jeito de falar, dos seus exemplos, do seu repertório e do seu entorno. Então isso já faz o seu curso único, mesmo que o seu curso seja, por exemplo, o curso de como conciliar uma profissão atribulada com os compromissos familiares, mesmo que seja um curso sobre bolo no pote, você pode falar, nossa, já vi vários cursos online sobre bolo no pote, então acho que não deveria fazer mais um. Talvez você possa sim fazer mais um, exatamente porque o seu curso tem o seu jeito, a sua receita, o seu pulo do gato vai estar dentro desse material. Outra coisa que é importante salientar é que mostrar a mesma coisa de um jeito diferente já é fazer algo novo. Então, é importante, nesse momento aqui, que você está anotando no seu caderno várias possibilidades sobre área de atuação, fazer um jogo mental e bloquear os pensamentos de, isso eu não consigo fazer, eu não tenho jeito para a internet, eu não sei mexer no Facebook, então isso não vai dar certo para mim. Bloqueia isso enquanto a gente estiver aqui juntos nesses 4 passos da jornada Preto Digital. Porque você vai ver aqui dentro, no decorrer dos nossos encontros, como viabilizar isso, independente de você já ter habilidades ou não dentro de alguns segmentos. E também quero deixar claro para vocês que não existe mercado saturado, e sim existe gente ruim no mercado e gente que acha que não é possível fazer diferente. A questão não é ter mercado saturado, a questão é, o seu produto é bom, seu produto provoca uma transformação, a pessoa que compra o seu produto vai conseguir fazer a ponte A-B, e aí quero fazer uma pausa rápida aqui para conversar com vocês sobre ponte A-B. No marketing digital, a gente chama de ponte A-B exatamente essa transformação, que pega a pessoa do ponto A e leva até o ponto B. Como isso é feito? Através de uma ponte. Então, imaginem que essa ponte é o curso online de vocês,
que consegue, através do que você está ensinando, essa transformação de tirar a pessoa de A e levar a pessoa para B. Se o seu curso fizer isso, e aqui a gente vai ver o que é preciso para fazer isso, o que é preciso para oferecer essa transformação com o curso online, se você conseguir fazer essa transformação para o seu cliente em potencial, não tem mercado saturado para você. As coisas vão dar certo, as coisas vão funcionar. É só continuar aqui comigo nessa jornada que a gente vai abordar a forma de fazer isso. Vamos conversar um pouco, aprofundar ainda mais no nicho de atuação. Como você faz para encontrar o seu nicho de atuação? E aqui, a tendência que a gente tem num primeiro momento é começar já a escrever várias possibilidades de nicho no caderno, e isso é a melhor coisa que você pode fazer, né? Deságua mesmo. Pega uma folha e vai escrevendo vários. Tudo que tiver em mente relacionado ao que você já trabalha hoje ou a essas habilidades que a gente acabou de comentar que você tem facilidade, ou as habilidades pelas quais você recebe elogio das outras pessoas, porque tudo isso realmente é um primeiro mapa, um primeiro cenário de qual nicho você pode atuar. Uma vez que você tem tudo isso elencado, é muito importante olhar para esse esquema aqui e entender, num primeiro momento, dentre esses nichos, quais são os nichos que você tem mais paixão. E aí destaca aí, você não precisa fazer esse exercício agora, tá? Só estou aqui comentando como você vai aplicar isso posteriormente. Se quiser fazer agora, pode fazer também, tá? Porque não tem certo ou errado, existem diferentes maneiras de se fazer a mesma coisa, mas a melhor... o principal aspecto que você deve levar em consideração é se você tem paixão por esse nicho. Num segundo momento, você vai considerar os conhecimentos e habilidades, lembrando que são conhecimentos e habilidades que você ainda pode adquirir, tá? Não necessariamente precisa ser algo que você já saiba. Se for, é claro que fica mais simples, né? Vai te economizar um estudo dentro de uma área que você ainda não domina, mas você não precisa excluir essa possibilidade caso você não tenha conhecimento e habilidade. E aí, para completar esse tripé aqui, esse triângulo, pensar em necessidades e desejos do mercado. Isso é fundamental na hora de você ir riscando os nichos para poder chegar nos principais que você pode usar para empreender com curso online. Por que que é importante olhar para a necessidade e desejo de mercado? Porque a gente não está fazendo curso para a gente mesmo. A ideia é que a gente coloque esse curso no mercado e que a gente faça dinheiro com ele. E aí, para isso, a gente precisa entender se existe demanda para esse curso. É mais ou menos como aquele exemplo de vender areia no deserto, que não funciona, né? Não existe necessidade, desejo de mercado ou demanda para comprar areia no meio do deserto. Estou aqui dando um exemplo chulo, mas bem contrastante, bem simplista, na verdade, mas de fácil compreensão, tá? Então, é importante ter esse trio aqui, esse triângulo, no momento que vocês estiverem elencando numa folha de papel os nichos de atuação. E aí não adianta apego, tá? Não adianta falar assim, mas eu gosto tanto da minha caixinha de areia, mas eu moro no deserto. Será que não dá para eu vender areia? Não, não dá. Nesse momento é importante, assim, acho que é a primeira parte da nossa jornada que a gente precisa fazer uma escolha que vai ser importante para todo o restante da jornada, que é essa definição de nicho. Então, aqui a gente precisa ter muita sinceridade para poder fazer esse triângulo, ouvir o nosso coração para poder estar atento ao que você tem paixão, né? Lembrando aqui também, gente, retomando, que tudo isso pode ser usado por uma causa. Tá? Se você quiser promover uma causa, isso também funciona. Se você falar assim, não, Dini, olha, eu não quero fazer um curso online para ser vendido, eu quero fazer um curso online para poder divulgar a minha causa. Ok, funciona, independente da causa que você tenha, tá? Vale da mesma forma, e esse exercício também de encontrar o nicho tem que ser feito da mesma forma. Vamos falar um pouco sobre como a internet apresenta informação para a gente. E agora que vocês estão dando esse passo para dentro do marketing digital com foco em curso online, é fundamental perceber que a internet não é a bolha da nossa timeline.
Por quê? Porque o algoritmo de todas as redes sociais, ele te mostra mais do mesmo a partir do que você indica. Então, quanto mais você curte um tipo de mensagem, quanto mais você interage, deixa comentários nessas mensagens, ou manda aquele aviãozinho para que uma amiga possa ver esse post bacana que você viu, todas as vezes que você tem um tipo de interação dentro das redes sociais, o algoritmo detecta isso e ele entende que se você está interagindo tanto com esse tipo de conteúdo, é porque você gosta disso. Então ele vai começar a te apresentar mais coisas. Um ótimo exemplo de como isso funciona é, se vocês repararem, quando você tem um novo gosto. Por exemplo, você do nada começou a fazer pesquisa sobre nutrição ou pontos de crochê. E aí, quanto mais você for curtindo conteúdos direcionados para nutrição ou ponto de crochê, quando você abre o seu Instagram e você tem aquelas primeiras sugestões, reparem que vai começar a aparecer cada vez mais conteúdo desse que você curtiu, seja ele nutrição ou ponto de crochê. É isso que o algoritmo está fazendo. Ele fica atento ao seu gosto pessoal e vai te apresentando mais do mesmo. Por que que é importante a gente ter essa consciência? Na verdade, é fundamental ter essa consciência para não subestimar nenhum nicho. Porque, às vezes, você pode acabar achando que um nicho é fraco ou que um nicho é ruim, porque ele não está aparecendo no seu Facebook, ou no seu Instagram, ou no seu LinkedIn, ou no seu Pinterest, e não é bem assim que a coisa acontece. Ele só talvez ele só não apareça na sua timeline exatamente porque é algo novo e algo que você não curte. Faça o que for possível com as ferramentas que você tem hoje. É muito importante deixar de lado aquela muleta que geralmente, quando a gente é confrontado com um momento de transformação ou um momento que pede uma nova tomada de decisão, nossa, a gente geralmente busca aquelas muletas para não enfrentar esse momento e não passar por ele mesmo. Que seria, no caso de curso online, mas eu não sei mexer com a internet, eu não tenho uma filmadora boa, meu celular, a câmera dele é ruim, eu ainda não sei como eu escrevo uma carta de vendas. Esqueça tudo isso e vamos colocar os nossos projetos em movimento, em ação, com as ferramentas que a gente tem hoje. Eu repito muito, e foi algo que mudou a minha carreira dentro do marketing digital há 5 anos, quando eu ouvi pela primeira vez que feito é melhor do que perfeito. É preferível a gente ter um plano que já deu o primeiro passo em direção à ação do que a gente ter um planejamento idealizado trancado ali dentro de uma gaveta que ninguém nunca viu e que não vai servir para ninguém nunca. Por isso que é importante a gente ter essa consciência de que feito é melhor do que perfeito. É preferível a gente entrar em ação com as ferramentas que a gente tem hoje, agora, nesse momento, do que se manter nessa passividade e a vida acontecendo aí na nossa frente. Também é importante esquecer a crença, né, de que você sabe não serve para ninguém. E aí eu faço mais uma reflexão com vocês. Tenham consciência de que sempre vai ter alguém que sabe mais do que eu e do que você. Sempre. Assim como também sempre vai ter alguém que sabe menos do que eu e do que você. Então você sempre vai ter alguém, você sempre vai ter algo que você possa ensinar para alguém. Isso é muito importante. Você sempre vai ter algo que você possa ensinar para alguém. Tendo isso em mente, vamos começar a tentar trabalhar essa crença limitante de que o que a gente sabe não serve para mais ninguém. Eu vou voltar aqui só um segundinho, porque eu quero retomar um conceito com vocês. Aqui, esse conhecimento de esse conceito de área de conhecimento e como você pode atuar dentro dessa área. Importante entender que é um conhecimento que você já tem agora ou não,
Importante também elencar situações que te deixam em estado de imersão, estado de flow, que você faz com tranquilidade, sem perceber o tempo passar. E também elencar atividades pelas quais você receba elogio. Mantenham isso em foco no momento de fazer esse exercício aqui, desse triângulo das habilidades para poder encontrar um nicho. E aí, vou tomar uma aguinha, só um minutinho. E aí é importante ter em mente que é preciso ter atitude para colocar as coisas em prática. Dá um medinho todas as vezes que a gente é confrontado com uma ideia nova ou com algo que a gente ainda não conheça, mas se a gente não tiver atitude, o medo deixa a gente congelado, paralisado, e a gente não faz nada. E o momento agora é um momento de ação. Ainda sobre atitudes, também quero explicar para vocês uma outra característica aqui da jornada. Nós temos 4 encontros. Em cada um desses encontros, no final do encontro, a gente vai falar sobre 5 atitudes. Para que servem essas 5 atitudes? São 5 atitudes semanais que, se você colocar em prática, no final dessa nossa jornada, só recapitulando aqui com vocês, no último encontro, no 4º encontro, a gente não vai ter atitude. Então, a gente tem atitude no primeiro passo, segundo passo e terceiro passo. Então, no final dessa jornada, vocês vão ter 15 atitudes prontas, escritas numa folha, e essas 15 atitudes, quando você juntar tudo isso, elas vão ser o planejamento completo do teu curso online. Por isso é importante, entre uma semana e outra, e é exatamente por isso que a gente faz os encontros com esse espaçamento de uma semana, para que dê tempo de vocês pensarem nas atitudes, colocarem tudo em prática e terem tudo isso escrito, para que na próxima semana vocês retomem os conceitos que a gente vai abordar, já tendo definidos essas 5 atitudes. Já falamos um pouquinho sobre mercado saturado, né? Então vamos retomar aqui. Como eu vou vender se já tem uma pessoa vendendo milhões no mesmo segmento? Tudo bem, já falamos que só o fato de você fazer a mesma coisa de um jeito diferente já pode ser um diferencial, porque o seu curso vai ter o seu jeito, as suas referências e o seu repertório. Falamos também sobre as boas entregas, né? A ponte AB, que é aquela ponte da transformação percebida que o seu cliente tem quando compra o seu curso. É isso que indica uma boa performance. Se você tem a sensação que todo mundo já está fazendo tudo em todos os segmentos, eu tomo como exemplo as barbearias e as lojas de açaí. A gente teve um boom no segmento de empreendimento offline, né? Estamos aqui falando de loja física, de barbearias e lanchonete de açaí. Todas ficaram abertas? Não. As boas ficaram abertas? Sim. As que estavam localizadas no ponto certo, as que tinham um estudo de consumidor, que entendiam qual era a concorrência de mercado que tinha naquele bairro, naquela localização, essas que abriram o negócio com todo esse planejamento, continuam abertas. E a proposta aqui, na Jornada Preto Digital, é exatamente isso, fazer todo esse estudo de segmento antes de lançar o curso. Lembrando que, no caso do curso online, vocês nem vão precisar investir dinheiro. Então, de fato, dá para ter todo esse processo de validação antes de botar dinheiro para rodar. Eu ainda não sei o que eu vou ensinar. Tá tudo bem também. As atitudes no decorrer da jornada vão mostrar para você como vão acabar funilando os seus pensamentos, né? Como você pode atuar e qual é a melhor área para você atuar com o curso online. E aí eu retomo com vocês aquele conceito lá do começo que a gente falou sobre o YouTube negro, essa onda gigantesca de pessoas pretas que se uniram dentro de uma única plataforma. Se vocês olharem para o mercado de marketing digital hoje, o que aconteceu no YouTube, né, o que teve o ápice lá em 2016 no YouTube, foi um processo que começou antes de 2016 e se consolidou nessa data, exatamente esse mesmo movimento de entrada de pessoas negras, de união de pessoas negras, de fortalecimento intracomunidade que aconteceu no YouTube, isso acontece hoje dentro do marketing digital. Então, mais do que nunca, é momento da gente se perceber
como pessoas pretas dentro de um segmento que tem um potencial de crescimento que é gigantesco e que ainda é pouquíssimo ocupado por corpos negros. A primeira vez que eu fui num evento ao vivo de marketing digital, era um evento para 1.500 pessoas e tinham 3 negros lá dentro e eu era um deles. Então, quando eu olhava em volta, eu só via 2 pessoas pretas, num mar de 1.500 pessoas. Então, tem espaço e tem muito mercado para a gente atuar. Se você optar por uma atuação que seja pautada no Black Money, ou seja, se você optar por fazer um curso, um infoproduto, um curso digital de pretos para pretos, você ainda vai ter essa possibilidade de explorar esse oceano preto aí com 54% da população. A proposta desse curso é que você desenvolva exclusivamente para pessoas pretas? Não, não é. A ideia aqui é que você coloque o seu empreendimento preto girando. E se você vai vender para pessoas não negras, isso não é um problema. A questão aqui é fazer você girar dinheiro, colocar você em ação, botar você dentro do mercado de marketing digital para atuar com curso online. Nosso propósito, nosso objetivo aqui dentro da jornada é esse, te pôr em ação e te dar um planejamento de como pode ser o seu curso. Se você vai focar no mercado de pessoas pretas ou não, é uma escolha sua, e mesmo que você tenha um produto que seja mais abrangente, que você possa vender para todas as etnias. No momento que você for colocar esse curso rodando, ou até mesmo, uma vez que você já tenha validado o curso e for escalar para ganhar ainda mais dinheiro, né, extrapolar essa média aí de R$5.000, quando o negócio crescer mesmo, que você lembre desse poder intracomunidade e consiga envolver dentro da sua rede outros empreendedores pretos. Mesmo que lá na ponta você venda para negros e não negros. Só o fato de você trazer para próximo outros empreendedores pretos e fornecedores pretos, isso já é Black Money, isso já fortalece a nossa comunidade. Eu gosto muito desse ditado que diz que insanidade é fazer a mesma coisa repetidamente e esperar resultados diferentes. Ele parece óbvio quando a gente lê, mas a gente costuma fazer isso com muita frequência na nossa vida. A gente fica reclamando sobre o trabalho, ou reclamando sobre essa cadeira que está com a perna mole, todas as vezes que eu sento eu percebo que ela está bamba, mas eu não faço nada para mudar a cadeira, eu não coloco um calço no pezinho da cadeira, eu não vou conversar no caso do trabalho, eu não vou conversar com a minha diretora, com a minha superior e explicar que tem um descontentamento, que talvez eu esteja sendo subaproveitado dentro da minha função, que eu posso executar X e Y outras funções dentro da área e que isso me deixaria mais feliz. A gente tem uma tendência a só reclamar e não mudar a atitude. E, de fato, se a gente não mudar a atitude, vai continuar acontecendo a mesma coisa. Meu pai me falava uma coisa quando eu era pequeno que eu acho ótimo, que é que quem planta limão, colhe limão. Se você plantar limão, você não vai aparecer algodão no pé de limão. Se você planta limão, você não vai colher melancia. Quem planta limão, colhe limão. E é muito parecido com isso aqui, né? Sobre a insanidade da gente continuar fazendo a mesma coisa, né? A gente continua plantando limão numa esperança de que um dia isso vai mudar. Não, não vai mudar nada. Se a gente não for lá na origem, na semente, abrir essa terra, botar uma semente nova, adubar e se dedicar, nada vai mudar. Vai continuar tudo exatamente do mesmo jeito. E a ideia aqui na jornada é te despertar para isso e, mais do que isso, te dar ferramentas, te colocar em ação, te colocar para pensar em outras possibilidades para que você possa mudar a sua realidade, para que você possa mudar a nossa realidade como intracomunidade de pessoas pretas, como empreendedores pretos dentro do Brasil. Para tudo isso, é muito importante, só um segundo. Para tudo isso, é muito importante a gente ter em mente que é preciso uma mudança de mentalidade. Quando eu falo de mudança de mentalidade, eu quero aqui de cara já elencar algo que acontece com muita frequência entre pessoas pretas, que é o síndrome do impostor.
A síndrome do impostor é um fenômeno pelo qual as pessoas capacitadas sofrem de uma inferioridade ilusória, achando que elas não têm capacidade e acabam subestimando as suas próprias habilidades. A gente tem uma outra definição, uma definição mais pelo viés da psicologia sobre a síndrome do impostor, dizendo que é uma desordem psicológica na qual a pessoa não consegue aceitar e admitir as suas conquistas, pois ela não acredita que todo o seu sucesso e todo o seu êxito vem da sua trajetória e dos seus feitos. A pessoa acredita que ela é uma fraude, acredita que a qualquer momento ela pode ser desmascarada, pode ser pega no pulo, sendo que a realidade é exatamente o oposto disso. Isso é só uma impressão. Isso é uma cortina de fumaça. E isso acontece muito entre nós, pessoas pretas, exatamente por conta de uma estrutura racista, né? A gente cresceu ouvindo algumas coisas e a gente cresceu acreditando em coisas que não são verdades e que acabam cristalizando dentro da nossa cabeça essa situação da síndrome do impostor. Não é algo fácil de ser revertido, né? Não é da noite para o dia que você abandona todos esses conceitos que foram embutidos na nossa cabeça, mas é algo que eu peço a sua atenção nesse momento, principalmente nesse momento que a gente está se dispondo a fazer algo diferente e a entrar num mercado que é inexplorado. Vamos perceber cada vez mais as nossas qualidades, as nossas áreas de atuação. Aqui a gente tem ferramenta para isso, então vocês podem se sentir seguras na hora de fazer as escolhas, porque as escolhas não são aleatórias. Todas as escolhas que vocês fizerem aqui dentro dessa jornada vão ser pautadas por ferramentas e um direcionamento. Então, tenham a certeza que vocês não estão mais sozinhas. A ideia aqui é, de fato, como eu disse anteriormente, lá como aconteceu no movimento do YouTube negro, a ideia é que aqui, de fato, a gente possa promover essa sororidade entre mulheres pretas para a gente levantar essa onda preta dentro do marketing digital. E vocês já devem ter percebido que eu estou falando muito sobre mulheres, né? E vocês também já devem ter notado que aqui dentro da sala a gente só tem mulheres, com exceção do Daniel, que é da minha equipe, e isso tem um motivo, né? Porque se o homem hétero, branco, cis, está lá estabelecido como norma, né, como grande ideal, o senhor absoluto da sociedade e capaz de tomar todas as decisões e escolhas sobre todas as outras pessoas, as mulheres pretas estão na base dessa pirâmide. E como a gente viu ali naqueles dados, são as que mais padecem desde o acesso de água potável, a saneamento básico, até todas as outras dificuldades, como, por exemplo, pedir um empréstimo num banco. A gente sabe que para pessoas pretas já é mais difícil você ter um empréstimo aprovado num banco. Se você for mulher, isso fica mais difícil ainda. E é por isso que o meu foco está em mulheres pretas. Eu tenho mãe, né, que graças a Deus conseguiu me educar dentro dos limites que ela tinha, mas me educou muito bem, com as melhores possibilidades, com as melhores ferramentas que ela tinha no momento. Foi isso que ela empregou. E esse é um jeito de eu devolver para a minha própria sociedade, né, essa escolha que eu fiz pelo Black Money, de devolver lá na base, no segmento que precisa de maior suporte, o conhecimento que eu já tenho. A ideia é essa, por isso que o meu recorte é racial e também envolve gênero. Vamos falar também sobre menos-valia. Eu não sei quem aqui já leu o livro da Michelle Obama, é um livro maravilhoso, recomendo a leitura para todas vocês. Fala muito sobre potência, sobre transformação profissional e sobre capacidade. E aí a gente vê essa mulher gigantesca, que já foi primeira-dama dos Estados Unidos, dando essa declaração no livro dela, na época que ela estava para entrar na faculdade. Aí ela diz, citando ela, abre aspas, entrar em uma faculdade de elite quando seu orientador vocacional no colégio diz que você não é boa o suficiente, quando a sociedade vê crianças negras ou de comunidades rurais como não pertencentes, eu e muitas outras crianças como eu entramos ali carregando um estigma, que é exatamente esse estigma da menos-valia, da síndrome do impostor, que faz a gente pensar na possibilidade de que a gente não vale. E não é isso. É exatamente o oposto que a gente vai ver aqui nessa jornada. A gente vai ter contato
com as melhores habilidades e com as melhores paixões que a gente tem, para que a gente possa transformar isso em dinheiro num curso online. Aqui quero conversar também com vocês sobre dinheiro e estranhamento. E vou citar como exemplo a Gabriela Mendes Chaves. Ela é uma economista e fundadora da Nufront, que é uma plataforma de empoderamento financeiro e educação financeira voltada para a comunidade negra, que ensina educação financeira tendo como base as letras dos Racionais MCs. Ela diz que o dinheiro não é um estranhamento, dinheiro para nós, pessoas pretas, tá? Que o dinheiro não é um estranhamento só na escassez, mas na abundância também, por conta de uma série de memórias de falta e recalques que vão sendo criados por conta da escassez e que vão fazer com que a gente, na vida adulta, tenha um sentimento impulsivo, imediatista, de tentar legitimar a nossa ascensão econômica através do consumo. Então é importante a gente já ir percebendo isso e desassociando esse estranhamento do dinheiro. Sim, nós podemos sim fazer dinheiro, nós temos habilidade para poder fazer isso, e mais do que isso, temos capacidade. É importante só a gente olhar para essa estrutura e perceber quais são essas crenças limitantes e essas noções errôneas que até então a gente tinha. E já digo no passado, porque daqui para frente eu entendo que a gente tem um compromisso de olhar para isso com mais carinho, olhar para a gente com mais cuidado e entender que são apenas percepções e que a gente consegue mudar isso sim. Eu queria muito passar esse vídeo aqui para vocês, mas eu sei que no Zoom eu não consigo passar esse vídeo com áudio. Vocês conseguiriam ver só o vídeo. E ele é a síntese de tudo isso que a gente falou sobre menos-valia e síndrome do impostor. É um vídeo gravado pela Viola Davis, essa atriz incrível, que muito provavelmente vocês já devem ter visto pelo menos uma coisa com ela. E eu peço para que depois, quando vocês estiverem assistindo a reprise da aula e estudando com... mais esse detalhe, essa aula vai ficar disponível para vocês durante uma semana, tá? Vocês vão ter essa semana vigente da aula, então na próxima segunda-feira, quando a gente tiver o segundo encontro, eu vou substituir lá dentro do nosso grupo de WhatsApp e também no link www.pretodigital.com.br, eu substituo uma aula pela outra. Por que que isso vai ficar disponível só por uma semana e não por 4 semanas, enquanto durarem todos os encontros? Porque é importante que vocês mantenham o ritmo. Chegar no segundo ou no terceiro encontro sem ter assistido o primeiro é muito prejudicial. E eu digo isso assim, porque isso já foi testado, já fiz dessa forma, e realmente a gente acaba perdendo pessoas no meio da jornada quando essa sequência fica interrompida. Então, depois, quando vocês estiverem revisando, com o PDF lá na mão, assistam esse vídeo, caso vocês ainda não tenham assistido, porque ele é maravilhoso e é uma síntese de tudo isso que a gente acabou de conversar. Mudança de olhar e mentalidade, né? Ainda continuando nesse tópico, é muito importante você ter em mente que a história que te trouxe até esse momento não é a história que vai definir aonde você vai chegar. É muito importante ter consciência que o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar além. Então é importante manter todas as antenas em alerta para poder entender o que está acontecendo dentro do seu contexto profissional e sacar o que você pode fazer para poder ir além. Olhar para os processos da nossa jornada com uma nova mentalidade, ter cuidado com julgamentos e certezas negativas, essas que a gente já falou, de não sei, não posso, não domino, e ter noção de que a mediocridade é competitiva. Essa é uma frase que parece dura quando a gente ouve, mas ela é muito verdadeira, porque cada vez mais pessoas estão aceitando ficar na mesmice e manter o status quo, aquela coisa de reclamar, mas não fazer nada para mudar o estado vigente.
Tem muita gente já fazendo isso. Então, a mediocridade está cheia de gente competindo com você. A partir do momento que você dá um passo à frente e sai dessa média, você começa a se destacar. E aí retoma a importância das atitudes, tá? Eu vou falar sempre bastante com vocês sobre isso, porque elas vão ser fundamentais para vocês terem uma base nessa mudança de atitude. E para isso é preciso manter a frequência, né? E além desse primeiro gás, e além da primeira ação, e além do primeiro encontro, além das primeiras 5 atitudes, no segundo encontro conseguir fazer as próximas 5 atitudes, para que um passo na sequência do outro consiga te levar lá no final para a concretização de todo o planejamento do que pode ser o seu curso online e de como você vai conseguir empreender tendo ganhos entre R$1.000 a R$5.000 por mês, simplesmente vendendo o seu conhecimento na internet de forma lícita e, mais do que isso, transformando pessoas. Porque, na verdade, vai além do dinheiro. É muito além disso. É importante você notar que, na verdade, quando você empreende com o curso online, você está elencando uma área de paixão sua, uma área de atuação sua onde você é muito boa. E levar isso para outras pessoas é um benefício que você faz para a nossa comunidade, né? Cercear as pessoas dessa transformação que você pode oferecer para elas, dessa ponte AB, independente da transformação que seja, tá? Estamos falando aqui da arquitetura ao bolo no pote. Independente disso, é fundamental que você se expresse e coloque a sua voz para fora. Poder fazer isso, ganhando dinheiro, colocando o empreendimento em pé, sem ter que investir em capital de giro, pode ser a melhor solução para mim e para você nesse momento. Então, considerem com carinho essa possibilidade. Tenham em mente que o importante é quem você está se tornando e nem quem você já é. Por isso que eu digo que o que te trouxe até esse ponto não é o que vai te levar para o próximo ponto. E uma outra coisa que eu costumo repetir com frequência e que peço para que vocês tenham atenção sobre isso nesse momento é que, se você for a pessoa mais inteligente que está sentada na mesa, você está sentada na mesa errada. Não adianta se sentir muito especial entre pessoas que sabem muito menos do que você ou que tiveram menos oportunidades. O desafiador é exatamente o oposto. Você ser a pessoa que menos sabe na mesa, para que você tenha a oportunidade de extrair dessas outras pessoas que estão no seu entorno o melhor, o máximo que você puder extrair e investir em si mesma para poder ir além. Notem que a gente falou muito nesse primeiro passo da jornada sobre mentalidade, a importância da mudança de mentalidade e sobre tudo que a gente precisa para ir além do ponto que a gente está agora, né? Que são coisas diferentes das coisas que trouxeram a gente até esse momento. Então é muito importante estar com a mente aberta para pelo menos ter uma predisposição a entender esses novos conceitos do marketing digital, porque eles podem proporcionar a nova vida que você pode ter se você quiser, se você decidir de fato empreender com curso online. Sobre mercado saturado, já falamos, né, que não existe mercado saturado, existem profissionais ruins ou produtos que não foram testados. E aí, chama atenção para o conceito de profecia autorrealizável, que é quando você espera ou acredita que algo acontecerá e você já passa a agir como se essa profecia ou se essa profissão, se essa previsão fosse real. E assim, essa previsão acaba se concretizando. Aqui, tem todo esse conceito filosófico aqui, mas que ele pode ser resumido aqui do lado nessa charge super simples, né? Você tem 3 crianças e o título monstro. Aqui os adultos chamando a criança de monstro, e aí faça sol ou faça chuva, essa criança está sempre ouvindo que ela é um monstro, ela sofre bullying de outras pessoas dizendo que ela é um monstro, ela é agredida por ser um monstro, até que ela começa a ficar refém dessa situação de monstro, e quando ela cresce, isso se consolida, e ela passa a se comportar como um monstro. Isso é um correlato muito forte do que acontece com a gente na estrutura racista da sociedade,
das inúmeras coisas que a gente ouve enquanto a gente cresce e que nesse momento é preciso a gente ter consciência e cabeça fria para começar a se distanciar disso e olhar de longe para essas coisas que a gente acha que são verdade e descobrir como a gente pode alterar essas coisas. Quais ferramentas a gente pode atuar para poder mudar isso. E aí eu coloco aqui esse exemplo do seriado Todo Mundo Odeia o Chris, né? Que é um exemplo muito bom. Sempre, independente do que acontece no seriado, o Chris sempre vai se dar mal. E é um ótimo exemplo dessa profecia autorrealizável, né? Que quando você se dá conta, você está nesse feedback do loop negativo. Então, é quase como se cada dificuldade confirmasse que está se aproximando do seu fracasso. E aí a proposta que eu tenho para fazer para vocês é trabalhar no polo oposto disso. E trabalhar com esse conceito da teoria da paranoia reversa. Esse conceito não é meu, tá? Esse conceito é da Paula Abreu. A Paula Abreu é uma coach e trabalha no marketing digital. Depois vocês podem dar um Google aí nela. Ela tem tem vários conceitos que são bem úteis. E aí o que ela propõe para a gente é o seguinte: começar a olhar para situações como se tudo estivesse acontecendo ao nosso favor. Como se tudo que a gente está passando fosse deixar uma lição para a gente no final. Por mais doloroso e difícil que seja essa experiência que a gente está vivendo nesse momento. Porque eu sei que algumas coisas são mais simples da gente superar do que outras. Mas mesmo essa situação mais complexa e super difícil, tenta encarar essa situação nessa reversão, nessa teoria da paranoia reversa. Como se tudo isso que você está vivendo agora vá te fazer crescer e te fazer bem. E ao invés de pensar que tudo que aconteceu vai te quebrar, encarar isso como algo que vai te fortalecer. Essa é a essência da teoria da paranoia reversa e a proposta que eu trago para vocês daqui para frente. Né? Tentar inverter esse polo. E aí a gente vai fazer uso dessa positividade ao invés de se entregar para essa negatividade ou esse determinismo que diz que tudo vai dar errado. Antes de vender, é preciso que você compre. E esse conceito é um conceito muito simples de ser entendido, né? Esse conceito de gerar valor antes de fazer a venda, quando a gente pensa no vendedor da feira, no feirante. Quando ele te oferece aquele pedacinho de fruta que você está passando, que comprova que o abacaxi está gostoso, que o morango está docinho, ou que a laranja está suculenta, é essa a estratégia que o feirante usa. E é exatamente essa estratégia que a gente deve usar no marketing digital. Primeiro a gente gera valor para depois pedir algo para a pessoa. E aí é possível fazer um correlato com namoro e casamento, né? Imagina que você está numa balada, vê alguém, e aí você primeiro se aproxima daquela pessoa, tenta puxar papo, tenta conseguir o número do WhatsApp para depois trocar uma mensagem, quem sabe marcar um segundo encontro, um jantar, marcar um encontro num lugar que seja menos barulhento do que uma balada, para que você tenha a oportunidade de ir conhecendo aquela pessoa e esse relacionamento evoluir até que ele possa eventualmente chegar num casamento. Ninguém nunca vai chegar numa balada, encostar na pessoa que está ali do lado, pela qual você se interessou, e já pedir em casamento. Né? E é exatamente todos esses passos de relacionamento que a gente tem na vida real, quando a gente encontra uma pessoa, ou quando a gente encontra um novo amigo, é exatamente essa sequência de passos de estabelecimento de relação que a gente precisa ter dentro do marketing digital. Primeiro se relacionar e gerar valor, para depois pedir alguma coisa em troca para a pessoa. Outra coisa que é preciso a gente ter em mente é que não é sobre você, é sempre sobre a outra pessoa e a expectativa que ela tem. Então não adianta a gente achar que essa ideia genial que a gente tem na nossa cabeça, quando a gente transformar ela num produto digital, ela vai dar certo. Porque a gente não sabe se essa ideia é útil para outra pessoa. A gente não sabe se essa ideia é capaz de provocar a transformação AB até validar essa ideia. Por isso a importância da validação, e é exatamente isso que a gente traz aqui no método da Jornada Preto Digital. Entender quem é essa outra pessoa, para quem a gente pode fazer o curso, e também validar se essa ideia de curso é funcional para essa outra pessoa.
E aqui, né, só repito, que fazer o que todo mundo faz já é fazer algo diferente. E aqui cito como exemplo a estratégia que a Beyoncé usa, que é a estratégia da excelência preta, onde ela sempre busca fazer todas as coisas que ela faz da melhor maneira possível, porque ela decidiu se posicionar no mercado de cultura pop dessa forma, com excelência. Vamos lá, finalmente para as atitudes. Estamos indo para o final do nosso encontro. Então, aqui vamos falar sobre as 5 atitudes que são importantíssimas, fundamentais, que já sejam feitas durante essa semana. E pensem, gente, que assim, estamos falando de 5 atitudes, tá? 5 dias. Pensando que o nosso encontro vai acontecer daqui a 7 dias, se você fizer uma atitude por dia, se você separar 10 minutos do seu dia uma atitude, para responder uma pergunta, você já consegue ter o primeiro passo do seu planejamento. E aí peço comprometimento de vocês, né? Porque se você não tiver 5, 10 minutos do seu dia que você possa dedicar para responder uma simples pergunta e no final dos 5 dias você ter 5 atitudes respondidas, talvez você precise repensar se esse é o momento de você estar aqui dentro dessa jornada, seguindo rumo a esse curso online com as outras pessoas. E se não for o momento, tá tudo bem. Se você não tiver 5, 10 minutos do seu dia para responder uma única pergunta, tá tudo bem. Eu entendo isso e você pode participar de uma outra jornada num próximo momento e isso não muda nada. É uma questão de fato saber se você vai conseguir dar conta ou não de responder uma pergunta por dia. E aqui estão as nossas perguntas. A pergunta número 1, descobrir qual é o seu talento. Aquilo que você suspira e diz, se eu pudesse, eu viveria só disso. Conversamos bastante aqui, né, sobre, dentre todos os outros tópicos, sobre como você pode conseguir encontrar esse seu talento. Segunda atitude que precisa ser feita, nas áreas que você já pensou, nas áreas de atuação que você elencou aí no seu caderno, que você passou pelo crivo do triângulo ali das 3 bolinhas, pesquisar na internet quais são os cursos já existentes nessa área. E aí você pode pesquisar cursos que sejam presenciais ou online, tá? A ideia aqui é que a gente sinta um pouco o cheiro da demanda de mercado para que a gente possa entender se existe demanda ou não. Aquela última bolinha ali do triângulo que fala sobre necessidade de mercado. 3, pense no começo, meio e fim de como seria o seu curso de forma resumida, tá? A expectativa aqui não é que você elenque todos os módulos e aprofunde, não. Quando eu digo começo, meio e fim, eu estou falando aqui daquela ponte AB, da transformação. Se você conseguir ter na sua mente qual a transformação que o seu curso vai oferecer, é isso que você precisa aqui para poder definir essa atitude número 3, né? A pessoa vai entrar no curso sem saber fazer bolo e vai sair do curso sabendo como fazer bolo de pote para vender, como atuar no segmento de crochê, como organizar a sua vida profissional com a sua vida familiar para que você tenha uma maior qualidade de vida nos 2 aspectos. Enfim, o como. Qual vai ser essa transformação que você vai se propor, tá? Isso não precisa estar completamente definido, a gente ainda vai ter mais 3 encontros para poder conversar sobre isso, mas isso também não pode ser abandonado. Não dá para você pensar nessas 5 atitudes quando a gente estiver lá no 3º encontro. É preciso já começar a pensar nessas 5 atitudes durante essa semana. E aí definir pelo menos uma possibilidade de nicho de atuação. Se você definir mais de uma, isso não é um problema. A gente ainda está nesse começo de funil, onde a gente vai entender melhor a cada encontro que a gente tem, como atuar nessa área de curso online, mas é importante que você tenha pelo menos um nicho, só para do nosso próximo encontro você não chegar sem definição nenhuma ou sem entender muito bem o que você pode fazer a partir do segundo